Amados, então abra sua Bíblia então, Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Porque se eu ficar olhando no telão ali vai dar muita coisa para ler. Então eu vou ler aqui na minha versão. Quem quiser acompanhar no telão vai estar um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada, olha o desamparado aí, ó. Desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós os fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de me falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se, até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondeu-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheguei a partir, porém vazia
o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Rute, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais uma vez ter essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Mais uma vez nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, nos inspire e nos use para falar à Tua igreja que o Senhor tem preparado para essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de dar título para a minha mensagem, né? Então eu quero convidar você a repetir assim, ó. Eu decido ser curado. Vamos repetir? Eu decido ser curado. Amém? Ser curado, assim como ser santo, é uma decisão. Tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que só nós podemos fazer. O texto que a gente leu, amados, é um texto muito conhecido, né? Daqueles que já estão caminhando um tempo com o Senhor, né? A famosa história de Noemi e de Ruth. Quem prestou atenção viu o tamanho da prova que essa família passou, e principalmente Noemi. Essa mulher que se chamava na linguagem hebraica agradável, porque Noemi se chama agradável. Todo mundo que é hebreu, quando coloca o nome de um filho, coloca com significado. Então todo filho de hebreu tem um significado. E Noemi significava agradável. Ela era alguém que recebeu da parte dos seus pais um nome, um decreto profético de que ela seria uma pessoa agradável, uma pessoa amável. Só que essa pessoa que nasceu para ser agradável, nasceu para ser amável, nasceu para ser doce, precisou enfrentar, no intervalo de 10 anos, 3 lutos. Ela enfrentou o luto do marido, e depois enfrentou o luto de 2 filhos, e depois enfrentou mais um luto da perda de uma nora. Então, no intervalo tão pequeno de tempo, aproximadamente 10 anos, essa mulher enfrenta 4 lutos. E depois de passar por todos esses lutos, ela decide voltar para a sua terra. Ela havia saído de Belém, a casa do pão, e ela havia ido morar em Moabe, num tempo onde houve uma crise. Então as crises muitas vezes nos fazem sair da rota certa. Belém significa casa do pão, e uma crise fez com que eles saíssem da casa do pão. Mas uma outra crise fez com que eles retornassem para a casa do pão, no lugar que talvez eles nunca deveriam ter saído. Principalmente Ruth, né? Noemi nunca deveria ter saído. E ela então volta, ela decide voltar para sua casa, decide voltar para sua família, para o seu habitat, para a sua geografia, do lugar onde ela nasceu. Só que quando ela decide voltar, ela faz uma proposta, né? Ela chama suas 2 noras, que agora estavam viúvas também, assim como ela, e ela faz uma proposta para as suas noras. Olha, eu agora estou de luto, eu estou sofrendo, eu não estou me sentindo bem, eu vou voltar para a minha terra, eu quero dar liberdade para vocês, de vocês voltarem para a terra de vocês, ficarem na terra de vocês, ficarem em Moabe. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que uma das noras, chamada Orfa, né, decide então voltar, se separar da sua sogra e voltar para a sua terra, voltar para Moabe. Em contrapartida, a outra nora, que se chama Ruth, Ruth em hebraico significa amiga, companheira, né? Então Ruth foi amiga.
Ruth foi companheira. Ela decidiu ser companheira da sua sogra. Decidiu ser amiga da sua sogra. E disse para ela: olha, onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Ou seja, por favor, não me incomodes, não me irrita, não me provoque, não insistas para que eu te deixe, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde pousares, eu pousarei, e o teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aí Ruth então bate o pé e decide acompanhar a sua sogra. E quando eles chegam de volta para Belém, acontece uma coisa muito incrível. Algumas mulheres, chegaram até Belém, e toda a cidade, a Bíblia diz que toda a cidade se comoveu por causa da chegada delas. E então as mulheres perguntaram: não é esta Noemi? E ela então responde: por favor, não me chamem Noemi, me chamem de Mara. E a palavra Mara no hebraico significa amarga ou amargosa. Ou seja, aquela mulher que nasceu para ser doce, aquela mulher que nasceu com um decreto profético de ser amável, ela agora se recusava a se chamar de doce, se recusava a se chamar de amável, e ela decidiu que a partir de agora ela seria chamada de amarga. Não me chamem mais de doce, me chamam de amarga, me chamem de amargosa, porque ela decidiu no seu coração ser chamada assim. Mas por que ela decidiu, optou por algo ruim, optou por ser chamada de amarga, ou ser considerada alguém que era amargosa, ou na nossa linguagem que poderia dizer até espinhosa, Porque geralmente as pessoas que são amargas, elas se tornam espinhosas, E geralmente muitas pessoas assim nos ferem porque foram feridas. E muitas pessoas hoje estão amargas não só porque foram feridas, mas porque a vida bateu de frente com essas pessoas, bateu forte. E ainda essa semana eu gravei um vídeo de um texto bíblico que eu já citei algumas vezes aqui nesse altar, principalmente quando a gente passa momentos como a gente enfrentou aqui algumas enchentes, Meus pais já enfrentaram acho que mais de 4 enchentes, e a enchente, como aconteceu agora também mais uma catástrofe lá em Sobradinho, chama? Lá em Minas Gerais, Então essas catástrofes, como aconteceu em Rio Grande do Sul, normalmente faz com que as pessoas ficam até desconfiadas de Deus, e até não entendam por que isso acontece também com pessoas do bem. E a resposta está lá em Eclesiastes, que diz que todas as coisas sucedem igualmente, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tanto ao que serve a Deus como ao que não serve a Deus. Se quiser botar para nós ali, Eclesiastes 9:2. Eclesiastes 9:2. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. E o que acontece com o que faz juramentos, acontece com o que teme fazer. Então, o fato de a gente servir a Deus, o fato de eu oferecer sacrifício a Deus, o fato de eu ser uma pessoa do bem ou justo, não me torna imune aos acontecimentos dessa vida. Então, ninguém está livre de nada. A única diferença é que o justo, ele tem a companhia de Deus. Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, ele pode, na hora certa, acalmar a nossa tempestade. Se Jesus está no barco, ele pode te dar um livramento. Mas nem sempre vai dar. Por quê? Porque o Deus que diz sim, muitas vezes também diz não. Muitos de nós não fomos treinados para o não de Deus. Mas muitas vezes nós vamos ter o não de Deus. Nós temos aqui alguns irmãos que essa semana Deus disse não para eles e disse sim
né? Para o parente deles. E o sim para o parente foi dizer, vem morar comigo, né? E o não para a família foi dizer, dessa vez, infelizmente, eu não vou poder atender o pedido de vocês. Esse tipo de situação esmaga a nossa consciência, né? Por quê? Porque muitos de nós fomos treinados só para ouvir sim. E o Deus que diz sim, muitas vezes também diz não. E a gente precisa entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o não dele para nós não quer dizer que ele não nos ama, não quer dizer que ele nos desamparou, não quer dizer que ele não gosta mais de nós, não quer dizer que ele é um Deus mau. Simplesmente ele sabe de tudo, conhece o futuro, ele sabe o que é melhor para todos nós e cabe a nós confiar e acreditar que ele sabe o que está fazendo. Como está escrito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É difícil acreditar que a perda de um marido e a perda de 2 filhos pudesse contribuir para o bem de uma pessoa, né? E talvez por isso ela decidiu ser uma pessoa amarga. Ela decidiu, Noemi, ser chamado de Mara. Mas nessa noite, amados, Deus me trouxe aqui para lembrar a todos nós que, independente das guerras, das dores, dos acontecimentos, dos sofrimentos, das perdas, dos lutos, dos desafios que cada um aqui passou, Deus espera que a gente decida ser doce, decida ser curado. Eu não posso permitir que os acontecimentos da vida me tornem azedo e amargo. Eu tenho o direito, como ser humano, porque nós somos seres humanos, eu tenho todo o direito de me tornar ou viver um período de amargura, porque ninguém está livre disso. É impossível, quase que impossível humanamente, alguém estar debaixo de catástrofes, de luto, de tragédia, de dores, e não sofrer com isso, e não sentir com isso, porque como nós aprendemos ontem aqui, nós temos sentimentos, e não é pecado ter sentimentos. Por quê? Porque nós somos um espírito, mas temos uma alma, e porque temos uma alma, nós temos sentimentos, sentimentos de alegria, de tristeza, de medo, né? E então podemos ficar azedos, podemos ficar amargos, podemos ficar chateados. Quem aqui já ouviu a frase, né? Eu quero dar um tempo, eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo da igreja, eu vou dar um tempo do meu líder, eu vou dar um tempo do meu marido, eu vou dar um tempo do meu filho, eu vou dar um tempo, né? Eu vou dar um tempo do meu patrão, eu vou dar um tempo da minha escola, eu vou dar um tempo, né? Às vezes é necessário. Por quê? Às vezes esse tempo é um tempo que eu preciso para mim me reajustar, para mim me autocurar. Às vezes é necessário, não é uma regra, né? Mas às vezes é necessário. A Bíblia diz que quando João Batista morreu, Jesus ele se afastou um tempo. O próprio Jesus, e era Jesus, ele se retirou à parte. O porquê, não vou entrar em detalhe, né? Mas a verdade é que Jesus também, muitas vezes ele tirava tempo para ficar sós. E nós precisamos, que a gente chama de, não é solidão, é solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando eu tiro tempo para ficar a sós com Deus. E eu posso tirar um tempo grande até, se for necessário, né? Um tempo sabático, como as pessoas costumam dizer, né? E esse tempo pode ser uma semana, pode ser até um mês. Então não tem nada de errado quanto a isso. Agora, aceitar ser amargo para sempre, aceitar ser azedo para sempre, não é uma boa escolha. Eu preciso decidir pela cura. E só tem uma forma, amados, de ser curado. A única forma da gente ser curado é decidir trilhar o caminho de Jesus, o caminho da cruz. Não existe outra forma. A palavra de Deus conta
de uma passagem, Êxodo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara. Olha só, o mesmo nome que Noemi queria se chamar, né? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira, e o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu estatutos e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, ou eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então, amados, a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus, após a libertação do Egito, eles estavam com sede, e estavam já murmurando contra Moisés, reclamando contra o líder, porque havia sede, mesmo após a sua libertação. E então eles chegaram a um lugar onde tinha muita água, porém esse lugar se chamava Mara, e Mara significa amargo, amargoso. E essa água, as fontes de Mara eram águas amargas, e por isso eles não podiam beber da água. E aí então a palavra de Deus diz que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore, né? E pediu para que essa árvore fosse lançada na água. E a partir do momento que aquele madeiro foi lançado na água, a água se tornou doce. Alguém aqui imagina o que significa aquele galho de árvore? Alguém aqui sabe? Esse galho de árvore, amados, essa madeira que foi lançada na água, ela era um símbolo profético da cruz. Porque muitos anos depois, uma árvore, um galho de madeira, seria utilizado para fazer uma cruz. E nessa cruz morreria o Filho de Deus. E através do seu sacrifício, né, todos nós seríamos transformados, assim como aquela água foi transformada de amarga para doce. Então só tem um jeito da gente ser transformado em pessoas doces e ser curado da amargura e ser transformado em pessoas melhores. É continuar seguindo o caminho da cruz. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, não é obrigatório, mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Seguir a cruz de Jesus não é tão fácil, porque muitas vezes eu vou encontrar resistências, eu vou encontrar desafios, e muitas vezes dentro da minha própria família. No entanto, é o único caminho que me garante a cura. É o único caminho capaz de transformar o amargo em doce. Muitas vezes Satanás vai tentar nos convencer de abandonar o caminho da cruz. Satanás vai dizer: não, essa cruz é pesada. O caminho de Jesus é muito duro, é muito difícil, tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo, tem que renunciar àquele outro. Mas não te enganes. Como eu preguei aqui semana passada, né? Não dê ouvido à voz da serpente, porque a serpente é mentirosa. Não pense você que abandonar o caminho da cruz, né, é a melhor opção. Orfa provavelmente ficou órfã, porque ela fez a escolha errada. Agora Ruth, quem aqui conhece a história de Ruth? Ruth se encontrou com Boaz, que remiu ela e que gerou um filho que da sua descendência
nasceu Davi. E da descendência de Davi nasceu Jesus. Então imagina que a escolha de uma mulher fez dela alguém que da sua descendência geraria o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos remir de todos os nossos pecados. Então, amados, nessa noite eu quero convidar você a tomar uma decisão. Eu decido ser doce, eu decido ser curado. Eu quero só ler mais 2 textos. Ontem nós ouvimos aqui o texto de Mateus 15, 18. Mateus 15, 18. A Bíblia diz que as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, amados, o que a Bíblia está dizendo aqui? O que contamina o meu coração, o que pode contaminar o meu coração e contribuir para que o meu coração fique azedo, amargo, ferido, não é o que sai da minha boca, mas são as coisas que vêm ao coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E uma coisa que foi falado aqui ontem, e é sempre bom lembrar, na Bíblia, em muitos casos, coração e mente é a mesma coisa. Então, guardar o coração é guardar a minha mente, é guardar os meus pensamentos. E a Bíblia Sagrada, ela apresenta um texto, Filipenses 4:8. E esse texto de Filipenses 4:8, ele apresenta vários filtros que nós devemos usar diariamente para cuidar do nosso coração, para cuidar da nossa mente. Então, tudo aquilo que entra na tua mente precisa passar pelo filtro de Filipenses 4:8. Se eu quero guardar minha mente, se eu quero deixar minha mente pura, deixar minha mente limpa, eu preciso diariamente verificar se os pensamentos que estão vindo na minha mente se passa pelo filtro, pela peneira de Filipenses 4:8. E qual é o filtro de Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, pense em tudo o que for verdadeiro. Primeiro, verdadeiro. O pensamento que está vindo na tua mente é verdadeiro? Você tem certeza que é verdade? Porque às vezes nós estamos ficando tristes e amargos por coisas que nem são verdade, né? O sentimento de rejeição, por exemplo, que muitos de nós aqui já tivemos que lutar contra o sentimento de rejeição. Nem sempre o sentimento de rejeição é a verdade. Às vezes a gente se sente rejeitado por alguém e nem é verdade, aquela pessoa nem está rejeitando a gente. É a leitura que a gente está fazendo, que na mente da gente, a gente está sendo rejeitado. Nós pastores, por exemplo, uma das guerras que todo pastor passa é quando um membro da igreja decide congregar em outra igreja. E a gente sofre, né? Principalmente nos primeiros anos do ministério, né? A gente sofre, a gente fica triste, a gente fica abatido, a gente fica azedo, fica amargo, né? Porque, meu Deus, aquela pessoa está me rejeitando. E às vezes não. Às vezes o tempo dela naquele ministério chegou ao fim. Não é culpa dela nem nossa. O tempo dela chegou ao fim. Deus tem um outro propósito para ela. Tem um lugar para ela, um outro lugar. Talvez até um dia ela até volte. Mas se não voltar, glória a Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus coloca os membros no corpo, cada um como Ele quer. Então Deus pega um membro daqui e coloca ali, o dali Ele coloca aqui, o daqui Ele coloca ali, Ele coloca os membros no corpo como Ele quer. Primeira vez que eu passei por essa experiência, Deus me deu essa palavra: Christian, eu coloco os membros no corpo, cada um como eu quero. Foi o jeito que Deus me usou para me curar. Mas dói, né? E o diabo vem, começa a lançar dardos na nossa mente, e a gente começa a se sentir rejeitado.
E aquilo tudo é uma mentira, porque ele não está sendo rejeitado. Agora, por isso eu tenho que usar a peneira. Esse pensamento realmente é verdadeiro? Esse pensamento que está vindo na minha mente, é verdade mesmo? Ou é uma mentira do inimigo para me perturbar? Segunda peneira: tudo que for digno de respeito. Ou, em outra versão, tudo que for honesto. É honesto esse pensamento? É digno de respeito? Ou esse pensamento nem deveria estar na minha mente? Lembra que lá em Efésios 6, quando a Bíblia ensina que eu tenho que tomar a armadura, toda a armadura de Deus, para ficar firme no dia mau? Uma das peças da armadura é o capacete da salvação. Por que você acha que serve um capacete, meu irmão? Alguém aqui sabe para que serve um capacete? Numa guerra, o capacete é para proteger a cabeça. Eu até hoje não sei, eu tenho que perguntar para o especialista por que o policial não usa capacete, né? Eu, na minha opinião, todo policial tem que usar um capacete. Porque se o bandido quiser atirar na cabeça, o que vai adiantar o colete? Desculpa a minha ignorância, eu nunca estudei sobre isso. Mas eu fico pensando, o policial usa colete, né? Mas se o bandido quiser atirar na cabeça, e aí? Né? Eu realmente não entendo, né? Então eu acho que todo policial tem que usar o capacete. Mas enfim, isso é uma outra pregação. O capacete na época de Jesus era para proteger a cabeça dos dardos, né, das setas. Eles usavam arco e flecha. Então, assim como numa guerra eu tinha que usar um capacete, nós também precisamos proteger a nossa cabeça, proteger a nossa mente. E também o capacete tem um nome. Ele é o capacete da salvação. Davi, ele orava: Senhor, não permita que eu venha perder a alegria da salvação. O diabo, mas ele quer roubar a nossa alegria, a alegria da salvação. Nós podemos estar passando por uma crise financeira, eu posso estar passando por uma crise no casamento, eu posso estar passando por uma crise no meu trabalho, eu posso estar passando uma crise com meus filhos, eu posso estar passando uma crise de saúde, eu posso estar passando por um monte de tipo de crise. Mas eu não posso permitir que a crise que eu estou passando venha roubar a minha alegria da salvação. E o diabo, ele está o tempo todo tentando roubar a nossa alegria. Porque um crente triste é um crente derrotado. Ninguém quer ouvir um crente triste. Por isso é uma batalha tão grande para roubar a nossa alegria. E a recomendação é: toma posse do capacete da salvação. A alegria da salvação. Embora que tudo, né? Embora que a gente passe por tantas coisas ruins, tantas guerras, tantos desafios, ainda assim, um dia nós estaremos face a face com Deus. Amém? Um dia nós estaremos face a face com Ele. E como diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Amém? Volta de novo ali, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Então, é digno de respeito tudo que for justo. Esse pensamento que está vindo na minha mente, é justo? É justo ou é injusto? Porque se é injusto, eu não tenho que deixar isso entrar na minha mente. Tudo que for puro, esse pensamento que está vindo na minha mente, é puro ou é impuro? Um dos pecados que o ser humano mais comete são os pecados com a mente. Às vezes a gente acha assim: não, pastor, eu não peco, eu sou tão santo, né? Dificilmente eu peco, né? Porque eu sou uma pessoa santa.
Mas o pensamento que vem na tua mente ruim durante o dia, que você não vigiou, você já pecou. A gente chama da mente impura, muitas vezes, né? A gente desconfia das pessoas, a gente pensa que não deve, né? Homens que ainda não foram libertos da pornografia se alimentam de imagens pornográficas e depois, durante o dia ou durante a semana, eles trazem na mente aquela imagem. Isso é mente pura, isso é pecado, né? E uma imagem dessa de pornografia às vezes leva 7 a 8 anos para sair do cérebro. Então olha o dano que uma imagem pornográfica causa no cérebro de uma pessoa. Leva 7 a 8 anos. Se a pessoa não for firme e proteger a mente e vigiar, o diabo a qualquer momento ele pode trazer aquela imagem à tona e você lembrar de uma imagem que você viu há 7 anos atrás. Então nessa hora eu tenho que cuidar da minha mente. Esse pensamento é puro? Se não é puro, eu não sei se alguém aqui já teve a experiência, eu já tive, de ter sonhos impuros. Você durante a noite você tem um sonho ruim, um sonho de uma coisa que não é boa. Se você tiver um sonho de uma coisa impura ou de algo que é ruim, é nosso dever, quando você abrir o olho, a primeira coisa, já acorda pedindo perdão para Deus e rejeitando aquele sonho. Eu já fiz isso. Eu já tive sonho ruim. Eu me acordei em nome de Jesus. Eu rejeito esse sonho. Eu não aceito isso na minha mente. Eu repudio isso. Fora, capeta. Amém? Porque eu não posso aceitar. Se eu aceitar aquele pensamento na minha mente, aquele sonho, Deus que está vendo o nosso pensamento, Ele vai dizer: você gostou do sonho? Se arrepende, badão. Então, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Então que nós possamos usar esses filtros para guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Porque Satanás está interessado em nos tornar nós amargos, pessoas azedas, infrutíferas. Mas Deus quer que a gente decida ser doce, decida ser curado. Amém? Vamos ficar de pé? A Breno vai colocar uma música. Eu quero dar a oportunidade para você orar nesse momento. Pode aumentar o som. Quero convidar você a orar nesse momento. Quantos decidem nessa noite ser curados? Quantos decidem trilhar o caminho da cruz? Quantos decidem seguir Jesus? Vai valer a pena, amém? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Me sustentas em meio e o me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de
quero te pedir, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, por cada vida que está nesse lugar, Senhor, para aqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor, muitos de nós, Senhor, temos enfrentado tantas guerras, Pai, tantas aflições, tantas dores, Pai. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Oh Senhor, quantas aflições temos passado, Pai, quantas guerras, quantas lutas. Oh Pai, existem pessoas aqui entre nós que têm histórias tão tristes, oh Pai, já passaram por provas tão árduas, Senhor, tantas dores, Pai, perdas, falências, situações que vêm trazendo dor, situações que cortam o coração, situações, ó Pai, que nos ferem, que nos magoam, que nos machucam, Pai. E muitas vezes nós achamos, quando que tudo isso vai passar? Muitos de nós, Pai, nos tornamos amargos, Pai. Ficamos doentes emocionalmente, Senhor, por causa das guerras que passamos, por causa das perdas, por causa dos lutos, por causa das dores. Mas nessa noite, Pai, eu me ponho de joelhos diante de Ti. Sabemos que há um bálsamo em Gileade, Pai. Sabemos que há um bálsamo de cura que o Senhor pode derramar. Sabemos que a cruz de Jesus conquistou para nós a cura de qualquer enfermidade, de qualquer dor, de qualquer pensamento, de qualquer enfermidade emocional ou física. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, pelos meus irmãos, Pai, que o Senhor derrame o Teu bálsamo de cura, Senhor. Nós decidimos te seguir, nós decidimos ser curados, nós decidimos ser livres para Ti. E por isso te pedimos, Pai, ouve a nossa oração e traz curas sobre as nossas vidas, Pai. Restaura a nossa alma, Senhor. Muitos de nós estamos fragmentados, Pai, pelas guerras da vida. E nós pedimos, restaura-nos, Pai. Estamos numa igreja que tem o nome de restauração. Restaura-nos, Senhor. Restaura o nosso coração, restaura a nossa alma. Restaura a nossa alegria, restaura a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, o nosso ânimo, nossa vontade de viver. Restaura-nos, Senhor. Cura-nos, Pai. Queremos ser totalmente curados, para poder anunciar com mais alegria, mais fervor, mais ânimo, o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos recebem? Aleluia. Você recebe nessa noite? Amém. Glórias a Jesus. Você receba nessa noite esse vento de cura sobre a sua vida, amém? Deus quer restaurar as nossas emoções. Deus quer restaurar os nossos sentimentos. Vou ligar o som ali. Amados, eu quero deixar só, antes de encerrar o culto, o decreto profético do apóstolo René para o mês de março. Tenho olhado com olhos de misericórdia para aqueles que verdadeiramente me amam, aqueles que guardam os meus preceitos e não se envergonham da minha palavra. Por eles darei livramento a esta nação e mostrarei que eu estou no comando. Eu controlo e eu digo tudo o que precisa na terra dos mortais, até que reconheçam a minha grandeza e que eu, o Senhor, não mudo. Muitos me buscarão, mas não me encontrarão, porque a iniquidade subiu como mau cheiro às minhas narinas. Muitos têm ofendido a minha santidade, e o temor não mais se encontra no coração. Mas há um povo que tem acessado a minha presença com louvores e adoração, que são como sacrifício agradável às minhas narinas. A esses derramarei do meu poder e lhe mostrarei os meus milagres. Amém?
Isaías 65:6. Pois bem, tudo está escrito diante de mim. Não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição. Amém? Palavra do Senhor. Pastor Alice, quando que vai ser a nossa vigília? Sexta-feira agora? Então, mais um aviso que a gente já ia esquecendo. Sexta-feira agora, às 20 horas. Não vai ter aula essa semana. Essa semana não vai ter aula. Provavelmente, ou eu vou gravar a aula e vou deixar só liberado para vocês, ou talvez a gente marque na semana que vem. Porque eu vou estar na terça-feira na célula ali em Tijucas. A irmã Doris me convidou. E quarta eu vou estar participando de uma outra programação aqui em Canelinha. Aí eu vou ver como que eu vou fazer. Se eu gravo a aula, se a gente marca para a semana que vem. A aula vai ser sobre batismo. A nossa escola de fundamentos é a última aula da escola de fundamentos. Vou dar uma requerida dos pais, mas não preciso do microfone. Eu falo alto. Os pais das crianças que foram nessa linha, eu fiz uma tarefa, né, com eles, e eu estou mandando esse convite aqui para cada uma das crianças fazer um deles, junto com os pais, com a ajuda dos pais, tá? E trazer domingo que vem de volta para me olhar, né? A próxima turma que tiver nessa linha, ela vai dar uma olhadinha e vai corrigir. Se fica certo ou não, tá? E se possivelmente todos os dias vai ter assim, tarefa de fazer em casa. Sabe, estudo lá e posto na casa. Amém? Então os pais, as crianças que estiveram nessa linha das crianças vão receber uma tarefa. Estejam atentos, ajudem as crianças, porque elas devem trazer a tarefa respondida no próximo culto de domingo. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Não vá embora sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos. Dá um abraço bem forte nele e desejar uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.